Olá! Meu funcionário, gente, e aí, beleza? Então, hoje a live... Cara, eu sou suspeita porque todo dia eu falo a mesma coisa, né? Então já tá cansativo, mas então, a live é mega foda top das galáxias, ok? Porque nós vamos falar de um assunto, ou melhor, de dois assuntos, deixa eu até me arrumar aqui pra ficar mais bonito, que todo mundo gosta, que é sexualidade e tarô. Quem não gosta de tarô, quem não gosta de cartas, quem não gosta de saber né, como é que estão as energias, como é que estão vibrando nesse momento, como é que é essa coisa toda, né? Deixa eu ajeitar a câmera aqui que ela tá aqui me desobedecendo. E aí a gente tem um convidado muito especial que é o Bal Toledo, que deve estar chegando aí agora, né? Que é um tarólogo extraordinário, muito melhor que eu. Só pra vocês saberem que eu também jogo tarô, mas há muito tempo que eu não jogo, mas ele é muito melhor que eu. E ó, ele vai arrasar, tá? Só tô esperando ele chegar. E aí eu já vou contar pra vocês que vai ter surpresa. Vai ter surpresa. Ó, café. Quem quer café? Ah, café 9 horas da noite, tá? Mas eu gosto de café, vou tomar café. Gente, cadê o Bal? Aderbal Toledo, meu filho, cadê você? Pera aí, gente, agora eu vou ter que aqui ligar o computador para chamar o Bal. Vamos lá. Ó, fica aí, segura aí que deve ser um problema técnico do Bal. Tá? Olá, boa noite, queridas e queridos. Ah, chegou o Bal, finalmente. Chegou o Aderbal. Ei, vamos lá. Vamos convidar o Bal Toledo. Uhul! Ahá, uhul! O Bal chegou! Vamos lá, tá conectando que é devagar. Fala, Bal! Já estava aqui, meu E aí, Deus! Cadê o e aí, Bal? Paula? E aí, meu amor, seja Caramba, muito bem-vindo aqui. Deixa eu arrumar a câmera, senão ninguém me vê. E, né, botei até como é que chama aqui? Botei até um pano bonitão aqui pra ficar, né, com brilho, bem cigana, assim, né? Bem, ui. sempre simpática. Legal, Paula. Ó, Gente, muito obrigado. Diga lá, diga lá. tá bom, vamos lá. Gente, esse é o Bal, nosso convidado de honra de hoje, tá? Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Paula Manadevi e eu sou sexóloga sistêmica, eu trabalho com tanto, enfim. Ajudo você a resolver aqueles parangolé na sexualidade, no teu relacionamento, ensino sexo tântrico, tudo para você ficar mais feliz com seu parceiro, com a sua parceira, beleza? E aí, você certamente já me acompanha, já viu meu feed, meus stories, nossa, já tá cansado de saber o conteúdo que eu compartilho. E eu resolvi chamar o meu amigo Bal, maravilhoso, pessoa incrível e um senhor tarólogo, tá? Tô falando porque ele já jogou para mim, então não tô falando aleatoriamente, para falarmos sobre amor, sexo, sob a ótica do tarô, né? Então vou pedir para o Bal se apresentar e depois disso eu vou contar a surpresa que vai ter, que eu acho que todo mundo já sabe. Legal. Primeiro, galera, boa noite para todo mundo. Paula, um super abraço. Faz tempo que a gente não se via, fazia um tempo que a gente não se falava. Verdade. Você está aí no Rio, eu estou aqui em São Paulo. Então, estou super feliz por essa oportunidade de poder estar falando aí com a tua audiência, uma parte da minha audiência também, que a galera está chegando agora. Estou vendo muita gente conhecida entrando aí. Obrigado pela oportunidade. E assim, o tarô veio para trazer aquela coisa que é a essência da gente, né? Ou seja, a gente busca respostas para as coisas, mas nem sempre a gente consegue uma resposta, né? Ou seja, o tarô ele vem para trazer o espelho da alma, aquilo que a gente às vezes não consegue enxergar, e o tarô vem para desvendar, para descortinar aquilo que a gente não enxerga. E assim, eu trato o tarô como uma terapia mesmo. Hoje eu intitulo de tarô terapêutico, por quê? Porque assim, ele vai trazer para você aquela informação que falta, aquela trava, aquele destravar, aquela âncora que te segura, que tu não consegue ir para frente.
Então o tarô não é um remédio, mas ele é assim, o caminho que ele vai te apontar um caminho para você poder, de fato, seguir aquele caminho ou não, porque é o livre-arbítrio que vai te falar, mas na hora que o tarô traz o conselho, com certeza a pessoa sente na alma que aquilo era para ela naquele momento, né? Então, o tarô ele é maravilhoso, ele vem para trazer de fato aquilo que a gente precisa ouvir no momento certo, através da sincronicidade. O que que é a sincronicidade? A coincidência significativa. É por aí o caminho da coisa. Gente, é maravilhoso. Tô parecendo até uma cosmetóloga que eu acompanho no YouTube, que é maravilhosa. Depois eu conto quem é para vocês. Então, gente, o tarô, né? O Bal me corrija aí se eu estiver errada, ele vai trabalhar com o livre-arbítrio, né? Porque não existe, até onde eu saiba, essa coisa de vou adivinhar o seu futuro, né? Porque o futuro é a gente que faz a cada momento, né? A gente que está construindo, a gente tem sempre escolhas a fazer. O que o tarot trabalha são os arquétipos, né? São as questões inconscientes, são as vibrações do momento, que você vai escolher se você vai acatar ou não. Eu me lembro muito de uma frase do Sri Sri Ravi Shankar, em que ele dizia, falava sobre destino e livre-arbítrio, né? Destino é cair a chuva. Você não tem domínio sobre isso. Você não tem controle. Vai chover e ponto. Agora, Aham. o livre-arbítrio é você escolher se você vai se molhar ou não. Perfeito. E aí, o que que acontece? Quando você fala qual é o caminho que a gente vai seguir, o tarô não veio para trazer nenhuma sequência de adivinhação ou nada que é aquilo que vai prever do futuro. O tarô, ele vai trazer para a gente, naquele momento, qual a vibração que você está, em qual sintonia você está. Aí tu fala, pô, mas como é que o tarô consegue isso? Primeiro que o tarô é mágico mesmo. Quem conhece o tarô, que sabe, que estuda e que gosta, sabe que tem uma magia, que é uma coisa que transcende um pouco a coisa dos olhos, né? Ele chega a ser uma coisa espiritual, é uma coisa que vem da alma. E eu sei que é isso porque eu acredito nisso e a parada rola dessa forma. Então, quando a pessoa senta em frente ao tarô para fazer uma consulta e faz uma pergunta, na verdade, o que vai sair ali para ela, a resposta daquilo, é exatamente a frequência vibratória, a energia que a pessoa está. Então, ela tirou uma carta, ela não tirou aquela carta por acaso. Ela tirou aquela carta porque ela está vibrando naquela energia, ela está naquela frequência. Então, o que vai sair para ela é exatamente o que ela está transmitindo para o universo naquele momento. E aí vão surgir várias respostas, vários caminhos, dependendo de qual for o tema que a pessoa estiver abordando naquele momento ali com o terapeuta, com o tarólogo, né, Paula? Pô, nem me fala. E você falou frequência vibratória. Isso é o que eu mais tenho falado nas lives dessa semana, da semana passada, que tudo é vibração, gente, tudo é vibração. Já é uma das leis do Kybalion, para quem não sabe, é o livro lá do Hermes Trismegisto, dos três grandes iluminados, sábios e sei lá o quê. Até, ó, gente, para quem não sabe, ó, essa minha tatuagem nova aqui é o símbolo do Kybalion, com outro símbolo de magnetismo dentro, tá? Então é o universo, é o todo, macro no micro, micro no macro. Enfim, depois eu explico para vocês. Mas a grande surpresa é o seguinte, gente. Olha só. Larga o dedo agora, porque as três primeiras pessoas que mandarem a sua perguntinha no privado, se você olhar aqui, ó, presta atenção no seu celular, você que está vendo, tem uma interrogaçãozinha que, se você apertar, vai poder fazer a sua pergunta e só eu vou ver. Então, eu já estou com um O caderninho. caderninho, uma canetinha para anotar as três primeiras perguntas, ok? Que no final da live o Bal vai tirar uma carta para cada uma dessas três primeiras perguntas, beleza? E vai dizer a frequência que você está vibrando ali de acordo com aquela carta. Então, o dono da pergunta não vai ser exposto, né? O dono ou a dona vai ser só eu que vou saber quem fez, né? Então, beleza.
e quem é o dono vai saber. Agora você tem que ficar até o final da live. E se eu fosse você, eu compartilhava essa live aí com seus amigos, com as suas amigas, porque, ó, tá bombando, hein? Ó, já tem pergunta Show. aqui, ó, vou anotar, ó. Vamos lá. Legal, legal. E aí, Paula, o que que acontece, o que que vem acontecendo nos últimos tempos, né? Essa pandemia que já está indo embora, que grande parte já foi, e as pessoas ficaram enclausuradas em casa, né? Uhum. Então, muitas acabaram tendo essa oportunidade forçada de ficar em casa e se autoconhecerem. E aí, a partir disso, os bichos começaram a aparecer, né? As travas começaram a aparecer, as âncoras que seguravam a gente, e tem muita gente ainda que está procurando se localizar, se situar dentro desse contexto. E assim, existem N terapias, todas as terapias têm a sua autossuficiência e vão ajudar quem tá buscando uma resposta para esse momento. Uns estão passando dificuldade, outros mais, outros menos, mas na grande, grande maioria, todo mundo está buscando uma solução para um determinado tipo de questão, para um determinado tipo de problema. E quando a gente encara o problema, a gente vence a questão, a gente acaba de curar uma situação que a gente precisava trazer o remédio. E aí falou, pô, mas aonde que entra o tarô? Cada lâmina dessa aqui representa um estágio da vida da gente. E ela vai responder através dos arquétipos e dos elementos que a carta contém, dentro do foco da pergunta da pessoa, qual a energia, o que está vibrando. E eu não tenho dúvida que a carta vai trazer a resposta certa para aquela questão determinada da pessoa, seja em qualquer campo, viu, Paula? Seja afetivo, financeiro, psicológico, enfim, as cartas trazem, de fato, apontam um caminho para a pessoa seguir ou não. Aí o que vai determinar se a pessoa vai seguir ou não é o livre-arbítrio, né? Exatamente. E, gente, aqui nós jogamos a Vera, né? Jogamos não só o tarô, mas tudo que a gente faz é a Vera. Nesse sentido, gírias carioca, né? Então, vai jogar a Vera, né? E assim, aqui não tem caô, não tem mentira, não tem enganação, não tem nada disso. Aqui a gente trabalha com a verdade. Então, se você Perfeito. realmente quer saber, né, a vibração que você está emitindo, etc, etc, faz a pergunta. Se você não está preparado para a resposta, não faz a pergunta, tá? Inclusive, Bal, já temos aqui 4 perguntas, então Olha só. eu vou pedir... Ih, gente, ó, já tem um montão aqui, tá? Calma aí. Vamos lá. Pode falar aí, Bal, que eu tô anotando aqui. Ah. Então, galera, esse tarô aqui, ou esse deck, é o tarô mitológico, que vão trazer figuras da mitologia grega. Eu, por exemplo, eu aprendi e dou aula de tarô, do tarô de Marsella. Embora, assim, uma vez que a gente aprende um tarô, dentro desse contexto, a gente vai saber a ler qualquer tarô, na verdade, dentro desse contexto dos arcanos maiores, que são os 22 maiores. Então aqui, cada carta tem um símbolo, tem uma representação, tem um significado, tem um contexto intrínseco. E eu diria que o tarô, galera, é um livro de cartas soltas. Por quê? Porque o tarô vai trazer para a gente ali cada momento da vida da gente, cada passagem, o que a gente está precisando ouvir. Eu, por exemplo, eu trago o tarô no meu dia a dia. Todo dia, quando eu acordo de manhã, eu tiro uma cartinha para mim ali para saber qual que é a minha vibração. Aí sai uma carta, eu vou lá, interpreto a carta e procuro seguir ali o aconselhamento da carta, qual é o desafio da carta naquele dia, porque toda carta tem a luz e o desafio. A luz é tudo aquilo que a gente já entendeu e já curou e pratica no dia a dia e tem a consciência de que aquilo é o nosso melhor e a gente segue aquele caminho. O desafio é o recado mais pontual que está um pouquinho na sombra dentro do contexto de cada carta. E aí sim, é o desafio, é aquilo que a carta vai trazer para a gente, qual a mensagem que a carta vai trazer, e que a gente tem que se defrontar com uma situação que nem sempre é aquilo que a gente gostaria que fosse. Ou seja, muitas vezes a gente vive num mundo ideal e não quer o mundo real. Então a carta vem assim, ó,
vai descortinar e falar, a parada é o seguinte, vive no mundo real, porque aí tu vai conseguir curar e ressignificar esses lances todos aí, né? Pô, mandou benzão, Bal, porque o que eu vejo muito nos meus atendimentos. Gente, antes de eu terminar de falar, ó, já tem aqui uma, três, cinco perguntas. Parem de perguntar, já deu. Então, assim, adoraria, né? A gente adoraria poder responder todas as Sim, perguntas, mas, enfim, então, beleza, a gente tem cinco aqui, vou sortear três. Dependendo, a gente consegue até as cinco, né? Vamos ver. Mas por conta mesmo do tempo. Mas o que você falou tem tudo a ver. As pessoas vivem no mundo ideal, né? Elas buscam o parceiro ideal, o trabalho ideal, o momento ideal. Cara, e aí isso traz ansiedade, isso traz medo, sim, entendeu? E o que eu falo o tempo inteiro, você não está no seu melhor estado de presença. E quando você não está no seu melhor estado de presença, nada funciona direito, porque o teu corpo está aqui, a tua mente está em Nárnia, as tuas emoções estão no passado, sei lá o que está acontecendo, você está todo desconectado, parece um quebra-cabeça onde está tudo bagunçado e tem, sabe, uma peça aqui, uma peça lá. Então, o tarô me ajuda, né, assim, pessoalmente, a me orientar quando eu não sei o que fazer. Quando eu não sei o que eu estou vibrando, quando eu me sinto confusa, falei assim, cara, não sei, eu preciso dar um passo na minha vida, mas eu não sei o que eu faço, né? E aí, show. cara, tu tá vibrando isso aqui. Aí sai, normalmente pra mim sai assim, da fortuna, vai forcar, Entendeu, entendeu. assim, então, se vira aí, você não arruma a bagaça, agora tu se vira, né? E arruma aí, ressignifica aí a bagunça que você fez. Mas como eu sou brasileira, não desisto nunca, ainda Mas tem você que rir, sabe, né? Paulo, mas o legal dessa história toda é o seguinte, que quando a gente tira uma carta para a gente, ou seja, para o consulente, independente do dia e tal, a pessoa vai estar numa frequência, ela vai estar numa vibração, ela vai estar numa energia. E o tarô vem exatamente para isso, porque se ela não ressignificar alguns sentimentos que travam, por exemplo, aquela coisa do que eu falei hoje, que a gente colocou um post de não merecimento, viver na antiprosperidade, achar que tudo é difícil, que eu não tenho sorte, enfim, que nada dá certo na minha vida, se ela está vibrando nisso, consequentemente, as cartas vão trazer mensagens relativa a essas vibrações. E aí a pessoa pode perguntar, ok, tá, eu tenho um sentimento, por exemplo, de não merecimento. Eu não mereço, por exemplo, ser milionário, ou então, sei lá, comprar uma casa de praia, ou viajar, sei lá. Rola essas paradas, a pessoa não se acha merecedora daquilo que ela vê, ela vivencia, mas ela, não, isso não é para mim. Muito pelo contrário, tudo que existe de bom na vida é para todo mundo, desde que tu acredite, né? Então tu fala, pô, o tarô vem, por exemplo, se a pessoa tá, olha, eu quero, por exemplo, mudar de emprego, mas se ela não se sente merecedora, vai sair uma carta dando um puxão de orelha e falar, escuta, a parada é assim, ó, para você primeiro sentir dona de um outro trabalho, ou de uma outra função numa outra empresa, você tem que realmente sentir que você tem capacidade. Aí vai sair a carta dizendo exatamente aquilo que ela está sentindo, que ela está pensando. É, fazer um retrato do momento atual da pessoa. E o Sim, tarô é sim, sim. mágico. E essa coisa do tarô terapêutico, assim, ele vem entrando na minha vida de uns momentos para cá, na verdade. Não que eu só tenha trabalhado com o tarô divinatório, mas, assim, essa coisa terapêutica já fazia parte de uma maneira até assim intrínseca do meu trabalho. Mas eu foquei mais nisso e estou estudando um pouco mais essa questão das vibrações, das travas, das resistências que a gente tem que acabam limitando o desenvolver e o desempenho da vida no dia a dia, né? Sim, em tudo. E falando, gente, por que que eu trouxe o Bal também, né? Além do amar o tarô, amar o Bal, o meu trabalho é relacionamento, é sexo, é sexualidade, porque isso é o que atrai, sei lá, a grande maioria das pessoas para o tarô. Quando eu jogava, gente, profissionalmente, né? Quem não conhece sabe que eu já fiz isso, hoje em dia eu não faço mais. Não dá, não tem como, tem que escolher.
Vinha o povo assim, então, mas eu vou casar com ele, ele vai largar ela. Então, gente, não é assim que funciona, entendeu? Não é assim que funciona. Se ele vai largar ela ou ela vai largar ele, cara, você tem uma probabilidade, né, Bal? Você tem lá uma vibração, mas não dá para você dar uma sentença. Não tem como. Pois é, e aí, quando a pessoa. Existe a pergunta certa e a pergunta descolocada, né? Por exemplo, vou citar esse exemplo que tu falou aí com relação à questão de relacionamento. A pergunta certa qual é? O que eu preciso para conquistar uma pessoa amada ou para entrar num relacionamento, né? Supõe-se que ela já está fora de um, ela está solteira e ela está querendo se relacionar com alguém. Então, qual é a pergunta? O que eu preciso fazer para atrair alguém, para que chegue alguém e fique junto comigo? Essa é a pergunta certa. E aí o tarô vai falar para ela, olha, dependendo da carta que sair, vai trazer um super recado. E essa coisa de, independente da resposta que a carta dê para a pessoa, é a pessoa que tem que sentir, pô, isso fez sentido. Então eu vou trazer essa situação para mim e vou trabalhar em cima daquilo que as cartas me passaram. Embora o livre-arbítrio que determina, vou fazer ou não vou fazer. Mas normalmente a grande dificuldade das pessoas é sair da zona de conforto. Para tu sair da zona de conforto, você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Você abre mão de uma coisa para entrar em outra. Então o apego é altamente complicado, que é a carta da morte, que é o arcano número 13. Praticar o desapego diariamente é uma luta constante. E aí a gente fala, eu vou dar o meu melhor. O seu melhor, ele acontece a cada dia. Ele não é ele é o hoje, ok? Mas o seu melhor, ele vai vir amanhã, vai vir depois, em detrimento das ações que você tomar para as tuas curas, porque na vida da gente nada mais é do que um processo de cura constante, né, Paulo? Sim, e até falando nisso, a gente queria dar um exemplo que algumas vezes o tarô ele dá a questão do livre-arbítrio, da vibração, né? E que você faz a tua realidade, né? Uma coisa que aconteceu comigo. É, uns anos atrás, eu fui numa senhora, ela nem jogava tarô, ela jogava baralho cigano, a moda dela, né? E aí, beleza, Certo. né? Era a senhora que fazia adivinhações, digamos assim. E aí ela olhou para a carta e Uhum. falou: Ó, tô vendo que você vai fazer uma viagem para longe. Aham. Tudo bem, né? Nada na minha cabeça. Ok, né? Beleza. Fazer o quê? Tipo, vou para onde? Não tenho dinheiro. Não, assim, era uma coisa completamente absurda na minha vida. Enfim, aí Entendi. uma semana depois, eu encontrei uma amiga minha, vamos almoçar e tal, vamos. Ela falou, você não sabe. Pô, vou te contar, vou tirar férias isso era janeiro, fevereiro, era início do ano, vou tirar férias em abril e, pô, pensei tanto em você, eu vou pra Nova York. Aí eu falei assim, plim. Aí eu falei, oi? Onde você vai? Então, eu vou pra Nova York. Eu falei, eu também vou. Eu falei, me convidei pra ir com Eita, ela, né? E assim, sério? sério, e eu fui. E o que que aconteceu, gente? Aquilo me fez sair da minha zona de conforto, me fez co-criar a minha viagem, porque era uma coisa que eu queria muito, né? Eu sempre quis ir para Nova York. Era uma coisa que desde Entendi. criancinha, tem criança que tinha vontade, tem vontade de ir para Disney, né? Ah, quero ir para Disney, quero ver o Mickey, eu queria ir para Aham. Nova York. E eu falei, cara, mas pra mim era assim, eu aqui em Nova York era em outro planeta, outra galáxia. Era tipo, eu tinha que pegar uma Aham. nave espacial, né? Uma coisa assim, completamente fora do propósito. Aí eu falei, cara, eu vou. E todo o universo se movimentou para que eu fosse. Entendeu? Então, gente, isso é o livre-arbítrio. Eu estava vibrando, né? Eu não sei se ela, como é que essa senhora jogava, eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor sobre o trabalho dela, Sim, mas ok. possivelmente ela viu lá um navio, pegou a carta do navio e falou: você vai fazer a viagem para longe. Se ela viu ou não, não sei. Mas aquilo me despertou, me tirou da zona de conforto. Eu falei: eu vou. E fui. Entendeu? Então, mas você sabe, Paula, que assim, eu vou contar um segredo do tarô. Isso aqui tem uma energia muito forte, né? Todas as cartas têm uma energia muito forte. Quando a gente vai aprender tarô,
a gente aprende o significado de cada carta. Cada carta tem vários símbolos que contém. Ou seja, você quando olha para uma carta, seria o mesmo que está olhando para uma galeria de arte. Ali você interpreta os elementos que a carta tem. Só que assim, tem um segredo, por exemplo, a gente aprende a ler as cartas de uma maneira técnica, e quem vai aprender acaba, tudo bem, existe um pouco de técnica, e existe, embora não seja nada decorado, é uma questão de sensibilidade. Você vai ver o que compõe a carta e qual a sensibilidade que aquela carta te traz. Mas depois que você aprende e começa a exercitar, algumas pessoas abrem um portal também com conexão espiritual e que enxerga, às vezes, um pouco além da técnica. Isso provavelmente deve ter acontecido com essa pessoa que leu para ti, e eu confesso que isso também acontece comigo por vezes. Não vou dizer que é rotina, Sim. mas às vezes acontecem recados para a gente, porque você não sabe de onde vem, embora eu saiba de onde vem, porque eu trabalho com a corrente cigana. Então vem e dá recados, aí a pessoa fala, porra, não acredito, mas é assim mesmo, isso aconteceu, ou vai acontecer, ou então aconteceu, e não que a gente esteja prevendo o futuro, mas às vezes Sim, por uma questão de merecimento, a própria hierarquia espiritual da pessoa que está ali, a gente não está falando de religião, mas está falando de energia, sim. traz recados para mim, e esse recado é passado para a pessoa. Oh, Então o me tarô, conta. o tarô é assim, é um portal mesmo. Uma vez que você pega nessas cartas, a energia é muito forte. Se a pessoa tem um pouco mais de sensibilidade, vai desenvolvendo essa parada toda, aí ela às vezes até vê até o que não quer ver no bom sentido, entendeu? Aham, eu sei, eu lembro lá quando o Bal jogou pra mim pessoalmente lá na comuna, ele olhou as cartas assim. Então, o que que tu quer saber? Aí eu, tu lembra disso? Não. Eu falei, pô, Bal, eu quero Lembro. saber isso aí. Ele sabia que a resposta que eu queria não era que ele ia me dar, né? E ele, não, então, pô, mas você tem que ver. Mas assim, foi ótimo, porque foi uma coisa assim, cara, usa o método TBC, não sei se vocês conhecem o método TBC, foi um amigo meu coach que me ensinou, que é tira a bunda da cadeira, né? E ele funciona muito bem, porque você fica lá Mas é esperando, verdade. né? Assim, por exemplo, aquela senhora falou que eu vou viajar para Nova York. Então alguém vai bater na minha porta com uma passagem. Olha, toma aqui a sua passagem, tá? Você vai marcar no dia tal, seu passaporte está renovado, seu visto está em dia, agora vai. Gente, não é assim. Não é assim que funciona. Né? Você vibra, como aconteceu comigo. Eu vibrei, a minha amiga, pô, eu não vi há muito tempo, a gente se encontrou, ela poderia não ter dito nada. Ela poderia, cara, Sim. né? Tantas coisas poderiam ter acontecido, mas ela fala justamente: eu vou pra Nova York, lembrei de você. Aí eu falei: eu vou também. Não pergunta como, gente. Não pergunta como eu fui, mas eu fui. Então, mas o legal dessa história toda é que você ouviu um recado, esse recado muito provavelmente ele devia estar na agenda do divino, porque tem uma agenda, né? A agenda do divino, tem várias coisinhas escritas ali, e aí ela trouxe a mensagem do divino para ti. E você é uma pessoa inteligente, de mente aberta, não tem grandes resistências com relação a essas coisas de, poxa vida, esse recado é para mim, eu mereço. Então você visualizou todo um contexto, fez aquela foto mental da parada e ali tu introspectou e falou, já fui, eu tô lá. Então, você não ficou pensando como eu vou conseguir fazer isso. A coisa veio para você e tu foi. Óbvio que você se mexeu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, Sim. passaporte, visto, passagem e tal. Mas, na verdade, isso já estava pronto para você. E você, no momento em que isso chegou, você simplesmente aceitou. Isso foi um presente mesmo do universo para ti. Ah, foi Estava na maravilhoso. agendinha, estava na agendinha, o recado foi dado e você falou, poxa, eu captei a mensagem e eu vou para essa viagem. E você foi, simplesmente foi. E assim, quando a gente não acredita que a gente é merecedor, se chega uma mensagem dessa para tu, às vezes numa circunstância de não, tô com um pouco de dificuldade, talvez não dê para ir agora tal, e aí é capaz de nem ir.
Mas se você se abre para o universo e fala, eu vou, pô, eu gostei da ideia, a parada bateu aqui no coração e eu senti que é para mim. Aí vai, não tem como não ir. Não, com certeza. Inclusive, Val, eu tô só esperando você dizer pra mim, né, vibrando aí, que eu vou casar em setembro de 2022, tá, gente? Gente, casar é bom, casar é legal, não tem nada contra casamento. Então, agora eu quero pro novo casamento. Mas enfim, olha só, a gente ainda tem meia hora e eu vou pedir para as pessoas colocarem perguntas normais aqui, tá? Não é mais pergunta fechada, as fechadas eu já coloquei. E aí eu vou pedir para o meu amigo Bal responder essas 5 Legal. perguntas, tá? Então, gente, antes da gente cair, antes da gente começar a responder as perguntas no privado, tá? Eu vou pedir para vocês colocarem. Só aceito casar. Como é que é? Você só aceita que eu case se você for dama de honra? Claro! Na verdade, você é madrinha, meu amor. Você é madrinha. Imagina, dama de honra. Dama de honra entrou e depois nem todo mundo esquece. Entendeu? Tá lá, não tá junto comigo. Hein? Imagina. De nenhum. Madríssima. Aliás, tem a galera, gente, assim, se eu casar, a gente vai ter que fazer um lugar enorme, né? Porque o que tem de madrinha, padrinho, meu Deus do céu, vai ser né? Vai ser uma festa só para essa galera. Mas vamos lá, segue o bonde. Mas e aí, Paula, essa galera que fez pergunta, que eventualmente não dê tempo para responder, a gente depois responde em offline, entendeu? Sim, sim. Responde para todo mundo aí. Sim. Então, pô, vamos fazer o seguinte, vamos começar a responder essa galera aqui, porque tem algumas perguntas são bem diretas, tá? Mas outras são como se fosse um conselho, né? Então é mais Legal. uma questão de interpretação, pode demorar um pouco mais. Vamos lá. Ok. O primeiro aí que respondeu o número de 1 a 5. Digita aí, número de 1 a 5 para começar a pergunta aqui. Ó. Vai lá. Digita aí, 1 a 5 para começar. Ih, rapaz, são 6. Eu falei 5, mas são 6. Ó, Paulo, as cartas estão aqui sobre a mesa, ó, percebe? É um tarô mitológico. Nossa, tudo E azul, aí a gente. gente. Que Tudo lindo. azul. Vamos lá, É um então azul vamos na escuro. ordem. A Carol botou o número 5, então vai ser a pergunta número 5. A Malu falou a pergunta número 2. Ou número 1, na Legal. verdade. Beleza. O número 5 já foi. Número 3. Beleza, vamos lá para eu botar na ordem aqui. Estou sorteando quem vai primeiro para eu ser democrática, né? Então, ó, faltam mais 3 Legal. números. Alguém bota aí, escolhe o número de 4 a 6. Vai lá. Ô, galera, Vamos lá, colabora aí, galera. galera. Colabora aí, senão eu vou escolher, hein? Ó, eu Compartilha. escolho, hein? Vamos compartilhar também, né, Paula? Pô, fala sério. Bom, vamos lá. Então, enquanto a galera se decide aí, a Vamos lá. pergunta número 4, muito bom. 4 e... Eita, 4 já foi. Gente, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6. Beleza, só falta uma. Vamos lá. A última. Mais uma, galera. Mais uma Digita aí, só. galera. Vamos lá. Uma só. Aliás, nem precisa, né? Não precisa. É a última porque já tá aqui, gente. Desculpa. I'm sorry. Tá certo. Tá certo. Vamos lá. A número 1 é a seguinte. Qual a carta, né, corresponde à minha vibração atual? Então, eu acho que, como eu te falei, é um conselho para essa pessoa, né? Porque ela saber o que ela está Ok. vibrando nesse momento, né? Então, você que fez essa pergunta, você que quer saber como é que você está vibrando nesse momento, até me endireitei aqui na cadeira, né? Atenção, rufe os tambores que o Bal vai falar agora. Vai lá. Ok. A gente não pode falar o nome da pessoa, não, né, Paula? Não, mas ela sabe, se ela tiver aí, ela sabe que ela fez essa pergunta. Tá, se ela tiver online, agora seria legal ela escolher um caminho meio, direito ou esquerdo do leque de cartas que está aqui em cima da mesa, entendeu? Se não, eu Entendi. tiro eu mesmo. Tira você Você acha mesmo. que Não, rola, senão não? rola, não, vai Ok, lá, vamos. fala você mesmo, vai lá. Porque eu não anotei o nome da pessoa, deixei. Legal. A carta que sai para nossa colega aí, que a gente não vai revelar o nome, que eu também não sei, a Paula deve saber, mas enfim, é a carta
da força. Ou seja, essa é a carta que representa um momento seu, energético, de utilizar todas as forças que você tem nesse momento, ou seja, uso da inteligência, não desistir dos teus propósitos, seja o que for, persista, permaneça no estado positivo, porque essa carta mostra que você tem essa força contigo, mesmo que tu se ache nesse momento assim, sem força suficiente para sobrepor alguma dificuldade que você esteja passando, o momento é sim de utilizar a força e principalmente a inteligência. Seja qual for a situação que você esteja passando agora, todo e qualquer situação exige diálogo e conversa, porque essa carta representa o uso da inteligência. Quando você quer ganhar alguma coisa no grito, tu não vai conseguir. A performance é uso da inteligência e persuasão, ou seja, boa conversa, bom relacionamento, utilize todas as suas forças, sejam as forças de beleza, as forças intelectuais e a força intrínseca que tem dentro de você. É o momento de utilizar os seus potenciais de força e inteligência, porque a dificuldade você consegue sobrepor. Arrasou. Bal, tira uma dúvida para mim. Essa carta é número 8? É a carta número 11. 11. A 8 é a força justiça, né? Então, a 8 é a justiça. Tem alguns decks que eles trocam a numeração. Por exemplo, o tarô, o deck de Rider-Waite, eles trocam a numeração. Mas esse tarô também, como é um tarô tradicional, é o mitológico, ele corresponde à mesma numeração do arcano de tarô de Marcelo, de 1 a 22, não muda. Arrasou. Número 11, número Show. mestre. Arrasou. Ó, quem fez a Sim. pergunta já sabe, hein? Tá, o nome tá aqui, tá? Depois, se quiser, me pergunta para ver de novo. Vamos lá, número 2. Vou mudar de profissão? Quais são as energias, né, que favorecem ou não favorecem para que eu mude minha profissão? Ok, vou escolher o caminho da esquerda, que é o caminho do coração para a nossa colega aí. É o caminho do Tantra! Muito bom. Uhul! Aqui, para nossa colega, para nossa estimada que está na nossa live, fez a pergunta. Essa carta aqui representa o seguinte: mostra que o teu estado de espírito atual ele está um pouco assim desfocado, ou seja, essa carta pede introspecção e um momento com você mesmo. É uma carta, é o arcano número 9, é o eremita. Essa é uma carta de grande sabedoria, mas o grande sábio, ele também passa por momentos de dificuldade. E quando a gente passa por momentos de dificuldade, a melhor saída é você sentar, meditar, para um pouquinho, você que fez a pergunta, senta, medita, procura se enxergar um pouco mais, começa a praticar as mudanças de dentro para fora. Essa carta pede mudanças e alterações que acontecem de dentro para fora. Começa a perceber quais são as travas, o que você quer e o que te impede, porque essa é uma carta de grande sabedoria, ou seja, quando sai uma carta dessa e a pessoa tem uma dificuldade, que no caso é a questão de emprego, mostra que existe conhecimento e sabedoria suficiente para sobrepor essa dificuldade, mas pede um pouco de calma, não tenha pressa, medite e comece a olhar você internamente. O que te impede? Essa é a grande questão. O que te impede de você fazer essa mudança na tua vida? Pensa nisso, porque aí tu vai achar a resposta. Aonde tu pensa que tem um problema, o problema é exatamente a resposta do que você está procurando. Uhul! Arrasou! Arrasou! Estou anotando aqui o nome da Opa! pessoa. Vamos lá. Terceira pergunta. Qual é a vibração para o meu ano novo? Ou seja, eu imagino, suponho, né? Não vou dar dica, eu sei quem é, mas eu não vou falar. Que esta pessoa esteja próxima do seu aniversário, que é quando começa o ano novo dela, né? Então, o que ela está vibrando aí para esse próximo ano? Já que tu conhece a pessoa, e você está na vibração dela, porque você leu o nome, você sabe quem é, se você se sentir à vontade para isso, escolha um caminho para ela do leque de cartas. Meio
direito ou esquerdo do leque de cartas? Eu quis mostrar as cartas aqui, mas não funcionou. É tudo ao vivo aqui, não tem improviso, não deu Quem certo. sabe faz ao Mas vivo. vai lá. Então, eu escolho para essa pessoa o caminho do meio, porque o caminho do meio, ele é o caminho de Buda, Do o equilíbrio. caminho da ponderação, equilíbrio. Nem só o coração, nem só a razão. Então, Muito bom. eu desejo o caminho do meio. Então vamos tirar uma carta aqui do caminho do meio para nossa amiga. Olha só, que carta maravilhosa para sua amiga. Nada mais. Simplesmente fechou o ano dela, que é o aniversário. Essa carta é a carta número 1. É o mago, amiga. Olha, Paula, que maravilha, que super recado. Essa carta diz o seguinte, ó, o mago, ele tem todos os 4 elementos para conseguir tudo que ela quer. Então, quando a gente quer alguma coisa, é importante que a gente de fato acredite e a gente tenha fé. Porque assim, ó, você está vendo que um bracinho dele está apontando para o céu e outro para o chão. Ou seja, eu tenho o pé no chão, eu tenho firmeza, eu sei o que eu quero, eu estou pisando em solo firme. Só que a minha mão apontada para o alto é a minha conexão espiritual. Ou seja, eu tenho fé, eu acredito e eu tenho os 4 elementos. O que significa ter os quatro elementos à minha disposição? Eu tenho todo o conhecimento necessário para transpor essa dificuldade, ou então começar um ciclo novo, iniciando uma nova jornada. E a sua amiga, a nossa colega, se ela tem algum projeto, esse projeto com certeza vai dar certo. Mas é assim, ó, tem que arregaçar as manguinhas e fazer a mágica dar certo. Ou seja, estude bem, se planeje, porque eu não tenho dúvida que o seu projeto, aquilo que tu está querendo executar, já deu certo. Não é que vai dar certo. Ele já está certo, porque tudo está pronto. É só você pegar e executar. E já deu certo, não tem dúvida disso. Toca o pau. Então, como eu conheço essa pessoa, eu estou assim muito feliz e falando assim, ó, arrasou, cara, não poderia ter sido melhor. Sensacional, Bal. Vamos lá, senão a gente vai acabar fazendo live de 5 horas, né? Nada que eu tenha contra, mas enfim. A número 4 é uma pergunta muito tradicional. Então, Vamos lá. muito tradicional. Será que ele volta para mim? Ele vai me procurar de novo, né? Vamos ficar juntos? Enfim, foi um amontoado de perguntas, mas no final era: vamos ficar juntos? Ele volta ou qualquer coisa do gênero? Legal. O que vai sair aqui como resposta dessa carta é a vibração da pessoa nesse momento. Então a carta vai trazer um caminho, vamos ver qual é o caminho. Vamos lá. Como é, vamos dizer, o caminho da afetividade, eu vou escolher o lado esquerdo aqui do leque de cartas e vou tirar uma carta para a resposta Pô, dessa pensou junto pessoa. comigo. Então, a carta que sai aqui é a carta da temperança. Para a pessoa que fez a pergunta, antes de você pensar no retorno ou na volta dessa pessoa, é importante você que fez a pergunta achar o teu equilíbrio e a tua paz, a tua harmonia interior. Porque algo está fora do contexto e algo te desequilibra e te deixa com ansiedade e com o sentimento de que eu quero, mas essa carta mostra que agora não é o momento. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Desde que você entre nessa energia para que você transmita essa frequência para o universo e se tiver que voltar, vai voltar. A resposta é sim, não é um não, mas antes da volta, antes do retorno, é a pessoa achar o equilíbrio, a paz interior, porque algo está em desarmonia. Ou seja, qual é o recado dessa carta? Use o tempo a teu favor, não tenha pressa, porque o que tem que ser é teu e já está pronto. Não tem nada a modificar. O que é e já está pronto. É só esperar que chega. Arrasou. Então, Bal, depois da live a gente quer conversar, tá? Tranquilo. Depois da. Não, também Tá quero certo. fazer minha pergunta, gente. Só vocês que podem. Ah, fala sério, né? Pô, traga Vamos fazer. um amigo maneiro, uma live top, né? Pô, e eu não vou poder perguntar? Claro que vou. Mas vamos lá. Segue o Vamos bonde. fazer, com certeza.
Vamos lá. Próxima. Esta pessoa pediu, né, na verdade, uma orientação para o aspecto amoroso da vida dela, né? Assim, o que que ela pode vibrar, o que que ela pode vibrar, o que que ela tá... Qual a orientação para meu aspecto amoroso? A pergunta é exatamente essa, tá? Então, acho que é um Qual um conselho, né? conselho? E aí eu entendo, como ela está numa dúvida, e ainda não existe uma energia focada nas questões afetivas e do coração, então vou escolher o caminho do equilíbrio para ela, que é o caminho do meio, tá? Arrasou. Mais uma vez sai a temperança. E é assim, ó, sem sacanagem, porque eu embaralhei, eu mexi, e o que tem que sair, sai, não tem jeito. A situação dessa nossa colega aqui é mais simples do que ela imagina. Ou seja, não adianta ter pressa, o teu momento é o momento de você vivenciar as situações que você mesma criou, seja qual for. Seja uma situação confortável ou nem tanto confortável, né? Ou desconfortável. Ou seja, o que está acontecendo na tua vida hoje em termos afetivos, o recado que me vem, independente da carta, ó, aí começa a vir as coisinhas também, entendeu? É assim, ó, curte o teu momento, porque a tendência é melhorar num curto espaço de tempo. Então fica quietinha, medita um bocadinho também, que não vai fazer mal nenhum, porque essa harmonia, essa paz interior, para essa amiguinha aqui, vai ser um presentinho, vai chegar assim, vai cair no colo, fala, nossa, ficou bem, parece que a coisa começou a andar. Aí aparece a soluçãozinha rapidinho aí dessa questão afetiva. E assim, é um presente mesmo, que isso não é a carta que está me dizendo, não. Aí já vem aquelas coisinhas sopradas aqui. Não sei quem é, não sei o nome, mas eu sinto que a situação dela está próxima de ser resolvida. Então, calminha, que tudo já está pronto para você também, viu? Não é privilégio Arrasou, de ninguém. arrasou, Ah, arrasou. Essa pessoa eu conheço e você... Bom, depois eu converso com essa pessoa de bastidores, tá? Vamos lá, porque senão eu vou acabar expondo, né? Ai, mas dá uma vontade de falar, gente. Vamos lá. A próxima vamos é... lá. Uma, três, quatro. A última. Uma pessoa quer um conselho sobre o momento dela, sobre a autoestima, né? Sobre, enfim, essa coisa do olhar para dentro, né? O que que você pode falar para ela para esse momento que ela está vivendo e que possivelmente ela quer resgatar a autoestima, que ela está resgatando a autoestima, né? E que ela quer muito trazer esse olhar para ela, se empoderar, né? Legal. Vamos lá. Vamos no caminho do equilíbrio, mas eu estou sentindo que essa pessoa são 3 cartas. Ok. Deu bem, Então, pessoa! no passado, é importante que você finalize todos os processos que estão incompletos na tua vida. Sejam processos afetivos, processos profissionais, pessoais e familiares. Ou seja, se existe alguma coisa pendente na tua vida, finalize e acabe, porque pelo que me mostra aqui, a tua energia, tem algumas coisas que você deixou para trás e não finalizou e que te seguram no momento presente, ou seja, o passado ainda te prende. Posto essa situação resolvida o que estava no passado, aí sai a carta do louco. O louco é aquele que é livre, que é solto, que se atira para o desconhecido. Está vendo que ele está na beira do penhasco? Ou seja, ele não está nem aí. Eu vou me atirar porque eu sei o que eu vou encontrar lá é muito bom e muito legal. E assim, dentro de uma certa medida, ou seja, porque o louco às vezes ele é meio desmedido, né? Ou seja, pede para se atirar, mas vai com uma certa calma, um certo cuidado, porque a situação é boa, então favorece que você assim se atire para o desconhecido, porque algo novo vai acontecer. E esse novo simplesmente é o renascimento daquilo que você sempre desejou. Ou seja, você renasce para uma situação nova que é exatamente aquilo que você sempre quis. Ou seja, tá vendo aqui que tem um monte de gentinha que estava no caixão aí, renasceu para uma vida nova? Ou seja, é o teu momento de plenitude. Ou seja, aquilo que você projetou
pode acontecer. Desde que, amiga, o momento é de se atirar. Finalizar, que é o mundo, ou seja, acabe com as coisas que estão pendentes. Aí você vai se sentir livre para se soltar e se jogar pelo penhasco. E aquilo que a gente não conhece que vem, quando a gente tem uma maturidade bacana e que sabe administrar, é muito bom. E é o processo de cura dela para essa situação. Se atirar para o desconhecido, porque todos os problemas e as causas das angústias e das amarras se resolvem com a ressurreição, com o renascimento. É ressurgir dos mortos. Nossa, É arrasou! forte, hein? Arrasou! Essa É pessoa forte. mereceu 3 cartas. Então, olha, cada uma levou uma, essa levou 3, foram 6 perguntas, entendeu? Então, Val, como a gente ainda tem 9 minutos, eu vou pedir para você responder mais uma, tá? Legal? Gente, valendo! Tem que ser uma pergunta na interrogação, ok? Uma pergunta. Nossa, nem acabei de falar. Meu Deus! Caramba! Vamos lá. Ah, A ah, Moniquinha disse que está arrepiada, hein? tá. Vamos lá. Peraí, cadê as perguntas aqui, gente? Peraí. Então, tem uma pessoa aqui que está ansiosa para saber se ele volta. Hum. Menina, esses homens estão indo. Olha só, gente, o Bal vai responder, mas deixa eu dar assim, uma sugestão. Se ele foi, deixa aí, entendeu? Se a pessoa foi, é porque ela não queria ficar, correto? Então, se a pessoa faz de você de ping-pong, vai e volta, fica, vem, vai e volta, deixa ela aí, entendeu? Porque uhul! Ahá, uhul! O Bal chegou! Vamos lá, tá conectando, que é devagar. Ai, Fala, Bal! Já estava aqui, meu E aí, Deus! Cadê o e aí, Bal? Paula? E aí, meu amor, seja Caramba! muito bem-vindo aqui. Deixa eu arrumar a câmera, senão ninguém me vê. E, né, botei até como é que chama aqui? Botei até um pano bonitão aqui pra ficar, né, com brilho, bem cigana, assim, né? Bem, ui. Sempre simpática. Legal, Paula. Ó, Gente, muito obrigado. Diga lá, diga lá. tá bom, vamos lá. Gente, esse é o Bal, nosso convidado de honra de hoje, tá? Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Paula Manadevi e eu sou sexóloga sistêmica, eu trabalho com tantra, enfim. Ajudo você a resolver aqueles parangolé na sexualidade, no teu relacionamento, ensino sexo tântrico, tudo para você ficar mais feliz com seu parceiro, com a sua parceira, beleza? E aí, você certamente já me acompanha, já vê meu feed, meus stories, nossa, já tá cansado de saber o conteúdo que eu compartilho. E eu resolvi chamar o meu amigo Bal, maravilhoso, pessoa incrível e um senhor tarólogo, tá? Tô falando porque ele já jogou para mim, então não tô falando aleatoriamente, para falarmos sobre amor, sexo, sob a ótica do tarô, né? Então, vou pedir para o Bal se apresentar e depois disso eu vou contar a surpresa que vai ter, que eu acho que todo mundo já sabe. Legal. Primeiro, galera, boa noite para todo mundo. Paula, um super abraço. Faz tempo que a gente não se via, fazia um tempo que a gente não se falava. Verdade. Você está aí no Rio, eu estou aqui em São Paulo. Então, estou super feliz por essa oportunidade de poder estar falando aí com a tua audiência, uma parte da minha audiência também, que a galera está chegando agora. Estou vendo muita gente conhecida entrando aí. Obrigado pela oportunidade. E assim, o tarô veio para trazer aquela coisa que é a essência da gente, né? Ou seja, a gente busca respostas para as coisas, mas nem sempre a gente consegue uma resposta, né? Ou seja, o tarô ele vem para trazer o espelho da alma, aquilo que a gente às vezes não consegue enxergar, e o tarô vem para desvendar, para descortinar aquilo que a gente não enxerga. E assim, eu trato o tarô como uma terapia mesmo. Hoje eu intitulo de tarô terapêutico, por quê?
porque assim ele vai trazer para você aquela informação que falta, aquela trava, aquele destravar, aquela âncora que te segura, que tu não consegue ir para frente. Então o tarô não é o remédio, mas ele é assim, o caminho que ele vai te apontar um caminho para você poder, de fato, seguir aquele caminho ou não, porque é o livre-arbítrio que vai te falar, mas na hora que o tarô traz o conselho, com certeza a pessoa sente na alma que aquilo era para ela naquele momento, né? Então o tarô ele é maravilhoso, ele vem para trazer de fato aquilo que a gente precisa ouvir no momento certo, através da sincronicidade. O que que é a sincronicidade? A coincidência significativa. É por aí o caminho da coisa. Gente, é maravilhoso. Tô parecendo até uma cosmetóloga que eu acompanho no YouTube, que é maravilhosa. Depois eu conto quem é para vocês. Então, gente, o tarô, né? O Bal me corrija aí se eu estiver errada, ele vai trabalhar com o livre-arbítrio, né? Porque não existe, até onde eu saiba, essa coisa de vou adivinhar o seu futuro, né? Porque o futuro é a gente que faz a cada momento, né? A gente que está construindo, a gente tem sempre escolhas a fazer. O que o tarô trabalha são os arquétipos, né? São as questões inconscientes, são as vibrações do momento, que você vai escolher se você vai acatar ou não. Eu me lembro muito de uma frase do Sri Sri Ravi Shankar, em que ele dizia, falava sobre destino e livre-arbítrio, né? Destino é cair a chuva. Você não tem domínio sobre isso. Você não tem controle. Vai chover e ponto. Agora, Uhum. o livre-arbítrio é você escolher se você vai se molhar ou não. Perfeito. E aí o que que acontece? Quando você fala que qual é o caminho que a gente vai seguir, o tarô não veio para trazer nenhuma sequência de adivinhação ou nada que é aquilo que vai prever do futuro. O tarô ele vai trazer para a gente naquele momento qual a vibração que você está, em qual sintonia você está. Aí tu fala, pô, mas como é que o tarô consegue isso? Primeiro que o tarô é mágico mesmo. Quem conhece o tarô, que sabe, que estuda, e que gosta, sabe que tem uma magia, que é uma coisa que transcende um pouco a coisa dos olhos, né? Ele chega a ser uma coisa espiritual, é uma coisa que vem da alma. E eu sei que é isso porque eu acredito nisso e a parada rola dessa forma. Então, quando a pessoa senta em frente ao tarô para fazer uma consulta e faz uma pergunta, na verdade, o que vai sair ali para ela, a resposta daquilo, é exatamente a frequência vibratória, a energia que a pessoa está. Então, ela tirou uma carta, ela não tirou aquela carta por acaso. Ela tirou aquela carta porque ela está vibrando naquela energia, ela está naquela frequência. Então, o que vai sair para ela é exatamente o que ela está transmitindo para o universo naquele momento. E aí vão surgir várias respostas, vários caminhos, dependendo de qual for o tema que a pessoa estiver abordando naquele momento ali com o terapeuta, com o tarólogo, né, Paula? Pô, nem me fala. E você falou frequência vibratória. Isso é o que eu mais tenho falado nas lives dessa semana, da semana passada, que tudo é vibração, gente, tudo é vibração. Já é uma das leis do Caibalion, para quem não sabe, é o livro lá do Hermes Trismegisto, dos três grandes iluminados, sábios, e sei lá o quê. Até, ó, gente, para quem não sabe, ó, essa minha tatuagem nova aqui é o símbolo do Caibalion, com outro símbolo de magnetismo dentro, tá? Então é o universo, é o todo, macro no micro, micro no macro, enfim, depois eu explico para vocês. Mas a grande surpresa é a seguinte, gente. Olha só. Larga o dedo agora, porque as três primeiras pessoas que mandarem a sua perguntinha no privado, se você olhar aqui, ó, presta atenção no seu celular, você que está vendo, tem uma interrogaçãozinha que se você apertar, vai poder fazer a sua pergunta e só eu vou ver. Então, eu já estou com um Caderninho. caderninho, uma canetinha para anotar as três primeiras perguntas, ok? Que no final da live o Bal vai tirar uma carta para cada uma dessas três primeiras perguntas, beleza? E vai dizer a frequência que você está vibrando ali de acordo com aquela carta. Então, o dono da pergunta não vai ser exposto, né? O dono ou a dona
vai ser só eu que vou saber quem fez, né? Então, beleza. E quem é o dono vai saber. Agora você tem que ficar até o final da live. E se eu fosse você, eu compartilhava essa live aí com seus amigos, com as suas amigas, porque, ó, tá bombando, hein? Ó, já tem pergunta aqui, ó. Vou anotar, ó. Vamos lá. Legal, legal. E aí, Paula, o que acontece, o que vem acontecendo nos últimos tempos, né? Essa pandemia que já está indo embora, que grande parte já foi, e as pessoas ficaram enclausuradas em casa, né? Uhum. Então, muitas acabaram tendo essa oportunidade forçada de ficar em casa e se autoconhecerem. E aí, a partir disso, os bichos começaram a aparecer, né? As travas começaram a aparecer, as âncoras que seguravam a gente, e tem muita gente ainda que está procurando se localizar, se situar dentro desse contexto. E assim, existem N terapias, todas as terapias têm a sua autossuficiência e vão ajudar quem tá buscando uma resposta para esse momento. Uns estão passando dificuldade, outros mais, outros menos, mas na grande maioria, todo mundo está buscando uma solução para um determinado tipo de questão, para um determinado tipo de problema. E quando a gente encara o problema, a gente vence a questão, a gente acaba de curar uma situação que a gente precisava trazer o remédio. E aí falou, pô, mas aonde que entra o tarô? Cada lâmina dessa aqui representa um estágio da vida da gente. E ela vai responder através dos arquétipos e dos elementos que a carta contém, dentro do foco da pergunta da pessoa, qual a energia, o que está vibrando. E eu não tenho dúvida que a carta vai trazer a resposta certa para aquela questão determinada da pessoa, seja em qualquer campo, viu, Paula? Seja afetivo, financeiro, psicológico, enfim, as cartas trazem, de fato, apontam um caminho para a pessoa seguir ou não. Aí o que vai determinar se a pessoa vai seguir ou não é o livre-arbítrio, né? Exatamente. E, gente, aqui nós jogamos a Vera, né? Jogamos não só o tarô, mas tudo que a gente faz é a Vera. Nesse sentido, gírias carioca, né? Então, vai jogar a Vera, né? E assim, aqui não tem caô, não tem mentira, não tem enganação, não tem nada disso. Aqui a gente trabalha com a verdade. Então, se você realmente quer saber, né, a vibração que você está emitindo, etc, etc, faz a pergunta. Se você não está preparado para a resposta, não faz a pergunta, tá? Inclusive, Bal, já temos aqui 4 perguntas, então olha só. Eu vou pedir... Ih, gente, ó, já tem um montão aqui, tá? Calma aí. Vamos lá. Pode falar aí, Bal, que eu tô anotando aqui. Então, galera, esse tarô aqui, ou esse deck, é o tarô mitológico, que vão trazer figuras da mitologia grega. Eu, por exemplo, eu aprendi e dou aula de tarô, do tarô de Marsella. Embora, assim, uma vez que a gente aprende um tarô, dentro desse contexto, a gente vai saber a ler qualquer tarô, na verdade, dentro desse contexto dos arcanos maiores, que são os 22 maiores. Então aqui, cada carta tem um símbolo, tem uma representação, tem um significado, tem um contexto intrínseco. E eu diria que o tarô, galera, é um livro de cartas soltas. Por quê? Porque o tarô vai trazer para a gente ali cada momento da vida da gente, cada passagem, o que a gente está precisando ouvir. Eu, por exemplo, eu trago o tarô no meu dia a dia. Todo dia, quando eu acordo de manhã, eu tiro uma cartinha para mim ali para saber qual que é a minha vibração. Aí sai uma carta, eu vou lá, interpreto a carta e procuro seguir ali o aconselhamento da carta, qual é o desafio da carta naquele dia, porque toda carta tem a luz e o desafio. A luz é tudo aquilo que a gente já entendeu e já curou e pratica no dia a dia e tem a consciência de que aquilo é o nosso melhor e a gente segue aquele caminho. O desafio é o recado mais pontual que está um pouquinho na sombra dentro do contexto de cada carta. E aí sim, é o desafio, é aquilo que a carta vai trazer para a gente, qual a mensagem que a carta vai trazer, e que a gente tem que se defrontar com uma situação que nem sempre é aquilo que a gente gostaria que fosse. Ou seja, muitas vezes a gente vive num mundo ideal e não quer
o mundo real. Então a carta vem assim, ó, para descortinar e falar, a parada é o seguinte, vive no mundo real, porque aí tu vai conseguir curar e ressignificar esses lances todos aí, né? Pô, mandou benzão, Bal, porque o que eu vejo muito nos meus atendimentos. Gente, antes de eu terminar de falar, ó, já tem aqui uma, três, cinco perguntas. Parem de perguntar, já deu. Então, assim, adoraria, né? A gente adoraria poder responder todas as Sim. perguntas, mas, enfim, então, beleza, a gente tem cinco aqui, vou sortear três. Dependendo, a gente consegue até as cinco, né? Vamos ver. Mas por conta mesmo do tempo. Mas o que você falou tem tudo a ver. As pessoas vivem no mundo ideal, né? Elas buscam o parceiro ideal, o trabalho ideal, o momento ideal. Cara, e aí isso traz ansiedade, isso traz medo, Sim. entendeu? E o que eu falo o tempo inteiro, você não está no seu melhor estado de presença. E quando você não está no seu melhor estado de presença, nada funciona direito, porque você tá, o teu corpo tá aqui, a tua mente está em Nárnia, as tuas emoções estão no passado, sei lá o que está acontecendo, você tá todo desconectado, parece um quebra-cabeça onde tá tudo bagunçado e, sabe, uma peça aqui, uma peça lá. Então, o tarô me ajuda, né, assim, pessoalmente, a me orientar quando eu não sei o que fazer. Quando eu não sei o que eu tô vibrando, quando eu me sinto confusa, falo assim, cara, não sei, eu preciso dar um passo na minha vida, mas eu não sei o que eu faço, né? E aí, Show. cara, tu tá vibrando isso aqui. Aí sai, normalmente pra mim sai assim, roda da fortuna, vou enforcar. Entendeu, entendeu. Assim, então, se vira aí, você não arruma a bagaça, agora tu se vira, né? E arruma aí, ressignifica aí a bagunça que você fez. Mas como eu sou brasileira, não existo nunca, ainda Mas tem você que rir, sabe, né? pô, mas o legal dessa história toda é o seguinte, que quando a gente tira uma carta para a gente, ou seja, para o consulente, independente do dia e tal, a pessoa vai estar numa frequência, ela vai estar numa vibração, ela vai estar numa energia. E o tarô vem exatamente para isso, porque se ela não ressignificar alguns sentimentos que travam, por exemplo, aquela coisa do que eu falei hoje, que a gente colocou um post de não merecimento, viver na antiprosperidade, achar que tudo é difícil, que eu não tenho sorte, enfim, que nada dá certo na minha vida, se ela está vibrando nisso, consequentemente, as cartas vão trazer mensagens relativa a essas vibrações. E aí a pessoa pode perguntar, ok, tá, eu tenho um sentimento, por exemplo, de não merecimento. Eu não mereço, por exemplo, ser milionário, ou então, sei lá, comprar uma casa de praia, ou viajar, sei lá. Rola essas paradas, a pessoa não se acha merecedora daquilo que ela vê, ela vivencia, mas ela, não, isso não é para mim. Muito pelo contrário, tudo que existe de bom na vida é para todo mundo, desde que tu acredite, né? Então tu fala, pô, o tarô vem, por exemplo, se a pessoa tá, olha, eu quero, por exemplo, mudar de emprego, mas se ela não se sente merecedora, vai sair uma carta dando um puxão de orelha e falar, escuta, a parada é assim, ó, para você primeiro sentir dona de um outro trabalho, ou de uma outra função numa outra empresa, você tem que realmente sentir que você tem capacidade. Aí vai sair a carta dizendo exatamente aquilo que ela está sentindo, que ela está pensando. É, fazer um retrato do momento atual da pessoa. E o Sim, tarô é sim, sim. mágico. E essa coisa do tarô terapêutico, assim, ele vem entrando na minha vida de uns momentos para cá, na verdade. Não que eu só tenha trabalhado com o tarô divinatório, mas, assim, essa coisa terapêutica já fazia parte de uma maneira até assim intrínseca do meu trabalho, mas eu foquei mais nisso e estou estudando um pouco mais essa questão das vibrações, das travas, das resistências que a gente tem que que acabam limitando o desenvolver e o desempenho da vida no dia a dia, né? Sim, em tudo. E falando, gente, por que que eu trouxe o Bal também, né? Além do amar o tarô, amar o Bal, o meu trabalho é relacionamento, é sexo, é sexualidade, porque isso é o que atrai, sei lá, a grande maioria das pessoas para o tarô.
quando eu jogava, gente, profissionalmente, né? Quem não conhece sabe que eu já fiz isso, hoje em dia eu não faço mais. Não dá, não tem como, tem que escolher. Vinha o povo assim, então, mas eu vou casar com ele vai largar ela. Então, gente, não é assim que funciona. Entendeu? Não é assim que funciona. Se ele vai largar ela ou ela vai largar ele, cara, você tem uma probabilidade, né, Mal? Você tem lá uma vibração, mas não dá para você dar uma sentença. Não tem como. Pois é, e aí, quando a pessoa. Existe a pergunta certa e a pergunta descolocada, né? Por exemplo, vou citar esse exemplo que tu falou aí com relação à questão de relacionamento. A pergunta certa qual é? O que eu preciso para conquistar uma pessoa amada ou para entrar num relacionamento, né? Supõe-se que ela já está fora de um, ela está solteira e ela está querendo se relacionar com alguém. Então, qual é a pergunta? O que eu preciso fazer para atrair alguém, para que chegue alguém e fique junto comigo? Essa é a pergunta certa. E aí o tarô vai falar para ela, olha, dependendo da carta que sair, vai trazer um super recado. E essa coisa de, independente da resposta que a carta dê para a pessoa que tem que sentir, pô, isso fez sentido. Então eu vou trazer essa situação para mim e vou trabalhar em cima daquilo que as cartas me passaram. Embora o livre-arbítrio que determina, vou fazer ou não vou fazer. Mas normalmente a grande dificuldade das pessoas é sair da zona de conforto. Para tu sair da zona de conforto, você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Você abre mão de uma coisa para entrar em outra. Então o apego é altamente complicado, que é a carta da morte, que é o arcano número 13. Praticar o desapego diariamente é uma luta constante. E aí a gente fala, eu vou dar o meu melhor. O seu melhor, ele acontece a cada dia. Ele não é ele é o hoje, ok? Mas o seu melhor, ele vai vir amanhã, vai vir depois, em detrimento das ações que você tomar para as tuas curas, porque na vida da gente nada mais é do que um processo de cura constante, né, Paula? Sim, e até falando nisso, a gente queria dar um exemplo que algumas vezes o tarô ele dá a questão do livre-arbítrio, da vibração, né? E que você faz a tua realidade, né? Uma coisa que aconteceu comigo. Uns anos atrás, eu fui numa senhora, ela nem jogava tarô, ela jogava baralho cigano, a moda dela, né? E aí, beleza, Certo. né? Era uma senhora que fazia adivinhações, digamos assim. E aí ela olhou para a carta e Uhum. falou: Ó, tô vendo que você vai fazer uma viagem para longe. Aham. Tudo bem, né? Nada na minha cabeça. Ok, né? Beleza. Fazer o quê? Tipo, vou para onde? Não tenho dinheiro. Não, assim, era uma coisa completamente absurda na minha vida. Enfim, aí Entendi. uma semana depois, eu encontrei uma amiga minha, vamos almoçar e tal, vamos. Ela falou, você não sabe. Pô, vou te contar, vou tirar férias isso era janeiro, fevereiro, era início do ano, vou tirar férias em abril e, pô, pensei tanto em você, eu vou para Nova York. Aí eu falei assim, Tlim. Aí eu falei, oi? Onde você vai? Então, eu vou para Nova York. Eu falei, eu também vou. Eu falei, me convidei para ir com Eita, ela, né? E assim, sério? sério, e eu fui. E o que que aconteceu, gente? Aquilo me fez sair da minha zona de conforto, me fez co-criar a minha viagem, porque era uma coisa que eu queria muito, né? Eu sempre quis ir para Nova York. Era uma coisa que desde Entendi. criancinha, tem criança que tinha vontade, tem vontade de ir para Disney, né? Ah, quer ir para Disney, quer ver o Mickey, eu queria ir para Aham. Nova York. E eu falei, cara, mas pra mim era assim, eu aqui em Nova York era em outro planeta, outra galáxia. Era, tipo, eu tinha que pegar uma Aham. nave espacial, né? Uma coisa assim, completamente fora do propósito. Aí eu falei, cara, eu vou. E todo o universo se movimentou para que eu fosse. Entendeu? Então, gente, isso é o livre-arbítrio. Eu estava vibrando, né? Eu não sei se ela. Como é que essa senhora jogava, eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor sobre o trabalho dela, Sim, mas ok. possivelmente ela viu lá o navio, pegou a carta do navio e falou: você vai fazer viagem para longe. Se ela viu ou não, não sei. Mas aquilo me despertou, me tirou da zona de conforto. Eu falei: eu vou. E fui. Entendeu? Então, mas
Você sabe, Paula, que assim, eu vou contar um segredo do tarô. Isso aqui tem uma energia muito forte, né? Todas as cartas têm uma energia muito forte. Quando a gente vai aprender tarô, a gente aprende o significado de cada carta. Cada carta tem vários símbolos que contém. Ou seja, você quando olha para uma carta, seria o mesmo que está olhando por uma galeria de arte. Ali você interpreta os elementos que a carta tem. Só que assim, tem um segredo, por exemplo, a gente aprende a ler as cartas de uma maneira técnica, e quem vai aprender acaba, tudo bem, existe um pouco de técnica, e existe, embora não seja nada decorado, é uma questão de sensibilidade. Você vai ver o que compõe a carta e qual a sensibilidade que aquela carta te traz. Mas depois que você aprende e começa a exercitar, algumas pessoas abrem um portal também com conexão espiritual e que enxerga, às vezes, um pouco além da técnica. Isso provavelmente deve ter acontecido com essa pessoa que leu para ti, e eu confesso que isso também acontece comigo por vezes. Não vou dizer que é rotina, Sim, mas às vezes acontecem recados para a gente, porque você não sabe de onde vem, embora eu saiba de onde vem, porque eu trabalho com a corrente cigana. Então vem e dá recados, aí a pessoa fala, porra, não acredito, mas é assim mesmo, isso aconteceu, ou vai acontecer, ou então aconteceu, e não que a gente esteja prevendo o futuro, mas às vezes sim, por uma questão de merecimento, a própria hierarquia espiritual da pessoa que está ali, a gente não está falando de religião, mas está falando de energia, sim. traz recados para mim, e esse recado é passado para a pessoa. Oh, Então o me tarô, conta. ele e o tarô é assim, é um portal mesmo. Uma vez que você pega nessas cartas, a energia é muito forte. E se a pessoa tem um pouco mais sensibilidade, vai desenvolvendo essa parada toda, aí ela às vezes até vê até o que não quer ver no bom sentido, entendeu? Aham, eu sei, eu lembro lá quando o Bal jogou pra mim pessoalmente lá na comuna, ele olhou as cartas assim. Então, o que que tu quer saber? Aí eu, tu lembra disso? Não? Eu falei, pô, Bal, eu quero Lembro. saber isso aí. Ele sabia que a resposta que eu queria não era que ele ia me dar, né? E ele, não, então, pô, mas você tem que ver. Mas assim, foi ótimo, porque foi uma coisa assim, cara, usa o método TBC. Não sei se vocês conhecem o método TBC, foi um amigo meu coach que me ensinou, que é tira a bunda da cadeira, né? E ele funciona muito bem, porque você fica lá Mas é esperando, verdade. né? Assim, por exemplo, aquela senhora falou que eu vou viajar para Nova York. Então alguém vai bater na minha porta com uma passagem. Olha, toma aqui a sua passagem, tá? Você vai marcar no dia tal, seu passaporte está renovado, seu visto está em dia, agora vai. Gente, não é assim. Não é assim que funciona. Né? Você vibra, como aconteceu comigo. Eu vibrei, a minha amiga, pô, eu não vi há muito tempo, a gente se encontrou, ela poderia não ter dito nada. Ela poderia, cara, Sim. né? Tantas coisas poderiam ter acontecido, mas ela fala justamente: eu vou pra Nova York, lembrei de você. Aí eu falei: vou também. Não pergunta como, gente. Não pergunta como eu fui, mas eu fui. Então, mas o legal dessa história toda é que você ouviu um recado, esse recado muito provavelmente ele devia estar na agenda do divino, porque tem uma agenda, né? A agenda do divino, tem várias coisinhas escritas ali, e aí ela trouxe a mensagem do divino para ti. E você é uma pessoa inteligente, de mente aberta, não tem grandes resistências com relação a essas coisas de, poxa vida, esse recado é para mim, eu mereço. Então você visualizou todo um contexto, fez aquela foto mental da parada e ali tu introspectou e falou, já fui, eu tô lá. Então, você não ficou pensando como eu vou conseguir fazer isso. A coisa veio para você e tu foi. Óbvio que você se mexeu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, Sim, passaporte, visto, passagem e tal. Mas, na verdade, isso já estava pronto para você. E você, no momento em que isso chegou, você simplesmente aceitou. Isso foi um presente mesmo do universo para ti. que Estava na maravilhoso. agendinha, estava na agendinha, o recado foi dado e você falou: poxa, eu captei a mensagem e eu vou para essa viagem. E você foi, simplesmente foi. E assim, quando a gente não acredita que a gente é merecedor, se chega uma mensagem dessa para tu, às vezes numa circunstância de não, tô com um pouco de dificuldade, talvez não dê para ir agora tal, e aí é capaz de nem ir.
Mas se você se abre para o universo e fala, eu vou, pô, eu gostei da ideia, a parada bateu aqui no coração e eu senti que é para mim. Aí vai, não tem como não ir. Com certeza. Inclusive, Val, eu tô só esperando você dizer pra mim, né, vibrando aí, que eu vou casar em setembro de 2022, tá, gente? Gente, casar é bom, casar é legal, não tem nada contra casamento. Então, agora eu quero pro novo casamento. Mas, enfim, olha só, a gente ainda tem meia hora e eu vou pedir para as pessoas colocarem perguntas normais aqui, tá? Não é mais pergunta fechada, as fechadas eu já coloquei. E aí eu vou pedir para o meu amigo Bal responder essas 5 Legal. perguntas, tá? Então, gente, antes da gente começar a responder as perguntas no privado, tá? Eu vou pedir para vocês colocarem. Só aceito casar. Como é que é? Você só aceita que eu case se você for a dama de honra? Claro! Na verdade, você é madrinha, meu amor. Você é madrinha. Imagina, dama de honra. Dama de honra entrou e depois nem todo mundo esquece. Entendeu? Tá lá, não tá junto comigo. Hein? Imagina. De nenhum. Madríssima. Aliás, tem a galera, gente, assim, se eu casar, a gente vai ter que fazer um lugar enorme, né? Porque o que tem de madrinha, padrinho, meu Deus do céu, vai ser né? Vai ser uma festa só para essa galera. Mas vamos lá, segue o bonde. Mas e aí, Paula, essa galera que fez pergunta, que eventualmente não dê tempo para responder, a gente depois responde em offline, entendeu? Sim, sim. Responde para todo mundo aí. Sim. Então, pô, vamos fazer o seguinte, vamos começar a responder essa galera aqui, porque tem algumas perguntas são bem diretas, tá? Mas outras são como se fosse um conselho, né? Então é mais Legal. uma questão de interpretação, pode demorar um pouco mais. Vamos lá. Ok. O primeiro aí que respondeu o número de 1 a 5. Digita aí, número de 1 a 5 para começar a pergunta aqui. Vai lá. Digita aí, 1 a 5 para começar. Ih, rapaz, são 6. Eu falei 5, mas são 6. Ó, Paulo, as cartas estão aqui sobre a mesa, ó, percebe? É um tarô mitológico. Nossa, tudo E azul, aí a gente. gente. Que Tudo lindo. azul. Vamos lá, É um então azul vamos na escuro. ordem. A Carol Vamos- botou o número 5, então vai ser a pergunta número 5. A Malu falou a pergunta número 2. Ou número 1, na Legal. verdade. Beleza. O número 5 já foi. Número 3. Beleza, vamos lá para eu botar na ordem aqui. Estou sorteando quem vai primeiro para eu ser democrática, né? Então, ó, faltam mais 3 Legal. números. Alguém bota aí, escolhe o número de 4 a 6. Vai lá. Ô, galera, Uma colabora galera. aí, galera. Colabora aí, senão eu vou escolher, hein? Ó, eu Compartilha. escolho, hein? Vamos compartilhar também, né, Paula? Pô, fala sério. Bom, vamos lá. Então, enquanto a galera se decide aí, a Vamos lá. pergunta número 4, muito bom. 4 e... Eita, 4 já foi. Gente, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6. Beleza, só falta uma. Vamos lá. A última. Mais uma, galera. Mais uma Digita aí, só. galera. Vamos lá. Uma só. Aliás, nem precisa, né? Não precisa. É a última porque já tá aqui, gente. Desculpa. I'm sorry. Tá certo. Tá certo. Vamos lá. A número 1 é a seguinte. Qual a carta, né, corresponde à minha vibração atual? Então, eu acho que, como eu te falei, é um conselho para essa pessoa, né? Porque ela saber o que ela está Ok. vibrando nesse momento, né? Então, você que fez essa pergunta, você que quer saber como é que você está vibrando nesse momento, até me endireitei aqui na cadeira, né? Atenção, rufe os tambores que o Bal vai falar agora. Vai lá. Ok. A gente não pode falar o nome da pessoa, não, né, Paula? Não, mas ela sabe, se ela tiver aí, ela sabe que ela fez essa pergunta. Tá, se ela tiver online, agora seria legal ela escolher um caminho meio, direito ou esquerdo do leque de cartas que tá aqui em cima da mesa, entendeu? Se não, eu Entendi. tiro eu mesmo. Tira você Você acha mesmo. que Não, rola, senão não? rola, não, vai Ok, lá, vamos. fala você mesmo, vai lá. Porque eu não anotei o nome da pessoa, deixei. Legal. A carta que sai para nossa colega aí, que a gente não vai revelar o nome, que eu também não sei, a Paula deve saber, mas enfim, é a carta
da força. Ou seja, essa é a carta que representa um momento seu, energético, de utilizar todas as forças que você tem nesse momento, ou seja, uso da inteligência, não desistir dos teus propósitos, seja o que for, persista, permaneça no estado positivo, porque essa carta mostra que você tem essa força contigo, mesmo que tu se ache nesse momento assim, sem força suficiente para sobrepor alguma dificuldade que você esteja passando, o momento é sim de utilizar a força e principalmente a inteligência. Seja qual for a situação que você esteja passando agora, todo e qualquer situação exige diálogo e conversa, porque essa carta representa o uso da inteligência. Quando você quer ganhar alguma coisa no grito, tu não vai conseguir. A performance é uso da inteligência e persuasão, ou seja, boa conversa, bom relacionamento, utilize todas as suas forças, sejam as forças de beleza, as forças intelectuais e a força intrínseca que tem dentro de você. É o momento de utilizar os seus potenciais de força e inteligência, porque a dificuldade você consegue sobrepor. Arrasou. Bal, tira uma dúvida para mim. Essa carta é número 8? É a carta número 11. 11. A 8 é a força justiça, né? Então, a 8 é a justiça. Tem alguns decks que eles trocam a numeração. Por exemplo, o tarô, o deck de Rider-Waite, eles trocam a numeração. Mas esse tarô também, como é um tarô tradicional, é um mitológico, ele corresponde à mesma numeração do arcano de tarô de Marcelo, de 1 a 22, não muda. Arrasou. Número 11, número Show. mestre. Arrasou. Ó, quem fez a pergunta já sabe, hein? Tá, o nome tá aqui, tá? Depois, se quiser, me pergunta para ver de novo. Vamos lá, número 2. Vou mudar de profissão? Quais são as energias, né, que favorecem ou não favorecem para que eu mude minha profissão? Ok, vou escolher o caminho da esquerda, que é o caminho do coração para nossa colega aí. É o caminho do Tantra! Muito bom. Uhul! Aqui, para nossa colega, para nossa estimada que está na nossa live, fez a pergunta. Essa carta aqui representa o seguinte: mostra que o teu estado de espírito atual, ele está um pouco assim desfocado, ou seja, essa carta pede introspecção e um momento com você mesmo. É uma carta, é o arcano número 9, é o eremita. Essa é uma carta de grande sabedoria, mas o grande sábio, ele também passa por momentos de dificuldade. E quando a gente passa por momentos de dificuldade, a melhor saída é você sentar, meditar, para um pouquinho, você que fez a pergunta, senta, medita, procura se enxergar um pouco mais, começa a praticar as mudanças de dentro para fora. Essa carta pede mudanças e alterações que acontecem de dentro para fora. Começa a perceber quais são as travas, o que você quer e o que te impede, porque essa é uma carta de grande sabedoria, ou seja, quando sai uma carta dessa e a pessoa tem uma dificuldade, que no caso é a questão de emprego, mostra que existe conhecimento e sabedoria suficiente para sobrepor essa dificuldade, mas pede um pouco de calma, não tenha pressa, medite e comece a olhar você internamente. O que te impede? Essa é a grande questão. O que te impede de você fazer essa mudança na tua vida? Pensa nisso, porque aí tu vai achar a resposta. Aonde tu pensa que tem um problema, o problema é exatamente a resposta do que você está procurando. Uhul! Arrasou! Arrasou! Estou anotando aqui o nome da Opa! pessoa. Vamos lá. Terceira pergunta. Qual é a vibração para o meu ano novo? Ou seja, eu imagino, suponho, né? Não vou dar dica, eu sei quem é, mas eu não vou falar. Que esta pessoa esteja próxima do seu aniversário, que é quando começa o ano novo dela, né? Então, o que ela está vibrando aí para esse próximo ano? Já que tu conhece a pessoa, e você está na vibração dela, porque você leu o nome, você sabe quem é, se você se sentir à vontade para isso, escolha um caminho para ela do leque de cartas. Meio
direito ou esquerdo do leque de cartas? Eu quis mostrar as cartas aqui, mas não funcionou. É tudo ao vivo aqui, não tem improviso, não deu Quem certo. sabe faz ao Mas vivo. vai lá. Então, eu escolho para essa pessoa o caminho do meio, porque o caminho do meio, ele é o caminho de Buda, Do o equilíbrio. caminho da ponderação, equilíbrio. Nem só o coração, nem só a razão. Então, Muito eu bom. desejo o caminho do meio. Então vamos tirar uma carta aqui do caminho do meio para nossa amiga. Olha só, que carta maravilhosa para sua amiga. Nada mais. É, simplesmente fechou o ano dela, que é o aniversário. Essa carta é a carta número 1. É o mago, amiga. Olha, Paula, que maravilha, que super recado. Essa carta diz o seguinte, ó, o mago, ele tem todos os 4 elementos para conseguir tudo que ela quer. Então, quando a gente quer alguma coisa, é importante que a gente de fato acredite e a gente tenha fé. Porque assim, ó, você está vendo que um bracinho dele está apontando para o céu e outro para o chão. Ou seja, eu tenho o pé no chão e eu tenho firmeza, eu sei o que eu quero, eu estou pisando em solo firme. Só que a minha mão apontada para o alto é a minha conexão espiritual. Ou seja, eu tenho fé, eu acredito e eu tenho os 4 elementos. O que significa ter os quatro elementos à minha disposição? Eu tenho todo o conhecimento necessário para transpor essa dificuldade, ou então começar um ciclo novo, iniciando uma nova jornada. E a sua amiga, a nossa colega, se ela tem algum projeto, esse projeto com certeza vai dar certo. Mas é assim, ó, tem que arregaçar as manguinhas e fazer a mágica dar certo. Ou seja, estude bem, se planeje, porque eu não tenho dúvida que o seu projeto, aquilo que tu está querendo executar, já deu certo. Não é que vai dar certo, ele já está certo, porque tudo está pronto, é só você pegar e executar. E já deu certo, não tem dúvida disso. Toca o pau. Então, como eu conheço essa pessoa, eu estou assim muito feliz e falando assim, ó, arrasou, cara, não poderia ter sido melhor. Sensacional, Bal. Vamos lá, senão a gente vai acabar fazendo live de 5 horas, né? Nada que eu tenha contra, mas enfim. A número 4 é uma pergunta muito tradicional. Então, Vamos lá. muito tradicional. Será que ele volta para mim? Ele vai me procurar de novo, né? Vamos ficar juntos? Enfim, foi um amontoado de perguntas, mas no final era: vamos ficar juntos? Ele volta ou qualquer coisa do gênero? Legal. O que vai sair aqui como resposta dessa carta é a vibração da pessoa nesse momento. Então a carta vai trazer um caminho, vamos ver qual é o caminho. Vamos lá. Como é, vamos dizer, o caminho da afetividade, eu vou escolher o lado esquerdo aqui do leque de cartas e vou tirar uma carta para a resposta Pô, dessa pensou junto pessoa. comigo. Então, a carta que sai aqui é a carta da temperança. Para a pessoa que fez a pergunta, antes de você pensar no retorno ou na volta dessa pessoa, é importante você que fez a pergunta achar o teu equilíbrio e a tua paz, a tua harmonia interior. Porque algo está fora do contexto e algo te desequilibra e te deixa com ansiedade e com o sentimento de que eu quero, mas essa carta mostra que agora não é o momento. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Desde que você entre nessa energia para que você transmita essa frequência para o universo e se tiver que voltar, vai voltar. A resposta é sim, não é um não, mas antes da volta, antes do retorno, é a pessoa achar o equilíbrio, a paz interior, porque algo está em desarmonia. Ou seja, qual é o recado dessa carta? Use o tempo a teu favor, não tenha pressa, porque o que tem que ser é teu e já está pronto. Não tem nada a modificar. O que é e já está pronto. É só esperar que chega. Arrasou. Então, Bal, depois da live a gente quer conversar, tá? Tranquilo. Depois da. Não, eu também Tá quero certo. fazer minha pergunta, gente. Só vocês que podem. Ah, fala sério, né? Pô, traga Vamos fazer. um amigo maneiro, uma live top, né? Pô, e eu não vou poder perguntar? Claro que vou. Mas vamos lá. Segue o Vamos bonde. fazer, com certeza.
Vamos lá. Próxima. Esta pessoa pediu, né, na verdade, uma orientação para o aspecto amoroso da vida dela, né? Assim, o que que ela pode vibrar, o que que ela pode vibrar, o que que ela tá... Qual a orientação para meu aspecto amoroso? A pergunta é exatamente essa, tá? Então, acho que é um Qual o conselho, né? conselho? E aí eu entendo, como ela está numa dúvida, e ainda não existe uma energia focada nas questões afetivas e do coração, então eu vou escolher o caminho do equilíbrio para ela, que é o caminho do meio, tá? Arrasou. Mais uma vez sai a temperança. E é assim, ó, sem sacanagem, porque eu embaralhei, eu mexi, e o que tem que sair, sai, não tem jeito. A situação dessa nossa colega aqui é mais simples do que ela imagina. Ou seja, não adianta ter pressa, o teu momento é o momento de você vivenciar as situações que você mesma criou, seja qual for, seja uma situação confortável ou nem tanto confortável, né? Ou desconfortável. Ou seja, o que está acontecendo na tua vida hoje em termos afetivos, o recado que me vem, independente da carta, ó, aí começa a vir as coisinhas também, entendeu? É assim, ó, curte o teu momento, porque a tendência é melhorar num curto espaço de tempo. Então fica quietinha, medita um bocadinho também, que não vai fazer mal nenhum, porque essa harmonia, essa paz interior, para essa amiguinha aqui, vai ser um presentinho, vai chegar assim, vai cair no colo, fala, nossa, ficou bem, parece que a coisa começou a andar. Aí aparece a soluçãozinha rapidinho aí dessa questão afetiva. E assim, é um presente mesmo, que isso não é a carta que está me dizendo, não. Aí já vem aquelas coisinhas sopradas aqui, não sei quem é, não sei o nome, mas eu sinto que a situação dela está próxima de ser resolvida. Então, calminha, que tudo já está pronto para você também, viu? Não é privilégio Arrasou, de ninguém. arrasou, Ah, arrasou. Essa pessoa eu conheço e você... Bom, depois eu converso com essa pessoa de bastidores, tá? Vamos lá, porque senão eu vou acabar expondo, né? Ai, mas dá uma vontade de falar, gente. Vamos lá. A próxima vamos é... lá. Uma, três, quatro. A última. Uma pessoa quer um conselho sobre o momento dela, sobre a autoestima, né? Sobre, enfim, essa coisa do olhar para dentro, né? O que que você pode falar para ela para esse momento que ela está vivendo e que possivelmente ela quer resgatar a autoestima, que ela está resgatando a autoestima, né? E que ela quer muito trazer esse olhar para ela, se empoderar, né? Legal. Vamos lá. Vamos no caminho do equilíbrio, mas eu estou sentindo que essa pessoa são 3 cartas. Ok. Deu bem, Então, pessoa! no passado, é importante que você finalize todos os processos que estão incompletos na tua vida. Sejam processos afetivos, processos profissionais, pessoais e familiares. Ou seja, se existe alguma coisa pendente na tua vida, finalize e acabe, porque pelo que me mostra aqui, a tua energia, tem algumas coisas que você deixou para trás e não finalizou e que te seguram no momento presente, ou seja, o passado ainda te prende. Posto essa situação resolvida o que estava no passado, aí sai a carta do louco. O louco é aquele que é livre, que é solto, que se atira para o desconhecido. Está vendo que ele está na beira do penhasco? Ou seja, ele não está nem aí. Eu vou me atirar porque eu sei o que eu vou encontrar lá é muito bom e muito legal. E assim, dentro de uma certa medida, ou seja, porque o louco às vezes ele é meio desmedido, né? Ou seja, pede para se atirar, mas vai com uma certa calma, um certo cuidado, porque a situação é boa, então favorece que você assim se atire para o desconhecido, porque algo novo vai acontecer. E esse novo simplesmente é o renascimento daquilo que você sempre desejou. Ou seja, você renasce para uma situação nova que é exatamente aquilo que você sempre quis. Ou seja, tá vendo aqui que tem um monte de gentinha que estava no caixão aí, renasceu para uma vida nova? Ou seja, é o teu momento de plenitude. Ou seja, aquilo que você projetou
Pode acontecer. Desde que, amiga, o momento é de se atirar. Finalizar, que é o mundo, ou seja, acabe com as coisas que estão pendentes. Aí você vai se sentir livre para se soltar e se jogar pelo penhasco. E aquilo que a gente não conhece que vem, quando a gente tem uma maturidade bacana e que sabe administrar, é muito bom. E é o processo de cura dela para essa situação. Se atirar para o desconhecido, porque todos os problemas e as causas das angústias e das amarras se resolvem com a ressurreição, com o renascimento. É ressurgir dos mortos. Nossa, É forte, arrasou! hein? Arrasou! É Essa pessoa forte. mereceu 3 cartas. Então, olha, cada uma levou uma, essa levou 3, foram 6 perguntas, entendeu? Então, Bal, como a gente ainda tem 9 minutos, eu vou pedir para você responder mais uma, tá? Legal. Gente, valendo! Tem que ser uma pergunta no, na interrogação, ok? Uma pergunta. Nossa, nem acabei de falar. Meu Deus, caramba! Vamos lá. Ah, A ah, Moniquinha disse que está arrepiada, hein? tá. Vamos lá, peraí, cadê as perguntas aqui, gente? Peraí. Então, tem uma pessoa aqui que está ansiosa para saber se ele volta. Hum. Menina, esses homens estão indo. Olha só, gente, o Bal vai responder, mas deixa eu dar uma sugestão. Se ele foi, deixa aí, entendeu? Se a pessoa foi, é porque ela não queria ficar, correto? Então, se a pessoa faz de você de ping-pong, vai e volta, fica, vem, vai e volta, deixa ela aí, entendeu? Porque, sabe, como terapeuta agora falando, né? É uma coisa legal a gente ter um companheiro, ter um amor. Eu brinquei a beça, falei que vou casar em 2022. Eu acho legal você ter um companheiro, você casar, sempre. Mas, cara, se a pessoa te largou, se vocês terminaram, por que você vai ficar insistindo para alguém que não te quer voltar? Pensa nisso, tá? Pensa nisso. Porque a gente fica sempre se enganando, inventando mentiras, inventando historinhas para si mesmo, né? Porque fica assim, ai, mas ele me largou porque estava chovendo. Não, ele me largou porque ele é uma pessoa complicada, porque estava fazendo sol. Cara, ele te largou porque ele quis. Desculpa a sinceridade, mas ele foi embora porque ele quis. Ou você largou ele porque quis, tá? Perfeito. Então, deixa o bonde passar. Mas vamos lá, Bal. Isso aí. Vai lá, responde. A pergunta qual que era mesmo, Paula? Ele Porque já volta. A pergunta era só essa. Ele volta para mim? vamos de novo no caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Isso Eu aí. vi que o Helder também fez uma pergunta para a gente. Vamos ver se depois dá tempo da gente responder aí. Vamos Sim, lá. beleza. Vai lá. Estrela. A estrela é o seguinte: é uma carta que mostra alegria, vivacidade, é uma pessoa que tem dons artísticos e que está na hora de enxergar o novo, de partir para o novo, de conhecer algo novo, de ressignificar, de enxergar um horizonte diferente. Se percebe que a moça, linda, maravilhosa, está olhando para o céu, para o universo, ou seja, ela está idealizando uma situação nova, com alegria, com amor, com afeto. Ou seja, vamos olhar para o novo, vamos dar passagem para o novo, vamos sentir que o novo faz parte da vida da gente com alegria, com amor, com afetividade e com muita música, com muita arte, com muita coisa bacana, porque essa carta pede para que a pessoa enxergue o mundo com um pouco mais de alegria, com um pouco mais de arte, com um pouco mais de dança, com um pouco mais de quadros e pinturas e desenvolver um dom artístico, porque assim, essa pessoa é provável que tenha aí, sabe, tocar violão, ou gaita, ou tocar ou cantar, desenvolva o seu dom artístico porque faz parte de você. Isso aí. Essa coisa bacana que tá fechadinha aí. Resumindo, minha flor, desapega. Entendeu? Desapega. Isso, Ah,
É legal. A galera tá participando, eu tô vendo aqui, tem um monte de gente colocando comentário. Tem. Muito legal, muito Muito show, legal, muito show. exatamente. E o Helder fez uma pergunta que eu não consegui achar, mas eu já tinha lido, que era: meu caso tem solução? Então, eu acredito que Eu tenho futuro, né? é, enfim, se você já conhece ele, já sabe qual é o problema dele, já sabe qual é a questão dele, então vai lá, né? E Vamos vamos lá, lá. E a gente falou o nome, né? É, porque ele botou aqui no público, né? Então, Tá certo, então não tem problema. é, Vamos no caminho da esquerda, que é o caminho do coração para ele, né? bora lá. Pois é. A carta que sai aqui é a carta do mundo. A carta do mundo é a última, é uma das últimas cartas, né? Porque assim, é a carta 21 e no estágio final. É importante. Eita! Que a pergunta, Carol botou aí, recolocou a pergunta dele. Minha relação tem futuro? Perfeito. Desapega, meu Então, bem. desapega. Essa carta aqui, ela pede o seguinte, que você enxergue a situação como um todo, ou seja, olhe de cima para baixo. Porque quando a gente olha a situação na horizontal, sempre vai ter algo impedindo a visão ampla da gente, seja uma parede, seja uma porta, ou seja, a dica dessa carta é ter uma visão holística, a visão de Deus, de cima para baixo. Então enxergue a situação como um todo. E aí tu vai sentir que é um momento de finalizar algum processo dentro dessa relação, seja um processo de mudança de casa, ou um processo de um projeto de vocês que estão parado, ou simplesmente sentir que realmente é o momento de uma ruptura. Essa carta não é uma carta de ruptura de relação, mas é uma carta de finalizar alguns processos e começar uma vida nova. Embora no caso dele a carta que sai no futuro, seja qual for a ruptura ou a questão que tem que ser finalizada, vai trazer um impacto emocional, e esse impacto emocional vai pedir que a carta da temperança se faça presente. Ou seja, é um momento de ficar quieto, de voltar de novo para o senso lógico das coisas, ser um pouco mais racional e ficar dentro do teu mundo, procurando trazer a paz interior, que é o que basicamente essa carta pede. E essa carta, ela traz um significado pontual, que é assim: eu não preciso mais provar nada para ninguém. A minha paz, a minha calma interior, ela é suficiente para mim. Eu não preciso de mais ninguém, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu estou bem comigo. Esse é o recado. Arrasou. Então, gente, eu acho que como a Carol falou aí, né, que estão saindo as mesmas cartas, todo mundo está com uma vibração meio parecida, né? E Perfeito. é vibração, e a atração para afinidade vibracional, né, gente? Só tá aqui quem precisava ouvir, enfim, quem tá afinado com a gente, essas coisas que a gente fala o tempo todo aí e tal. E só que como tudo que é maravilhoso, como que também é ruim, né? Minha mãe dizia que, como é que é? Ai, gente, esqueci a frase. Mas era assim, o bom acaba e o ruim também, né? E aí, está acabando. Oh, temos 2 minutos, 1 minuto e meio apenas para o Instagram derrubar a gente. Então, amores, obrigada por todo mundo que participou. Foi muito legal. Bal, Bal, te amo. Diga, querido. Incrível. Muito Gratidão. obrigada. Foi top. Não gosto de falar top, mas é top. Foi muito legal. Convidado sempre, né? Vem aqui, vou no seu Legal. canal. Gratidão. Essa live vai ficar salva aí no IGTV, tá, gente? E vou subir para o YouTube também. Então, você que fez a pergunta, você que, né, quer ver de novo, compartilha com seu amigo, com a sua amiga. E, ó, beleza? Obrigada. Foi Legal. espetacular. E como a gente se conheceu na comuna, né, gente? Foi orgasmático, né?
O que eu queria dizer é o seguinte, a tua cura, a cura de quem se curou, a cura de quem se enxergou através dos arquétipos, é a cura do outro. Então, aquilo que tu aprendeu, transborde para outra pessoa, porque a tua cura é a cura do outro também. Ó, Bal, vou te perguntar no privado qual é a data do meu casamento para o pessoal já ir se organizando, tá? Com certeza, né? Afinal, padrinho, madrinha, né? Tem que dar presente maneiro, tem que botar uma roupa bacana, tá legal. Vou perguntar para ele no privado e depois eu coloco lá no Stories, tá, gente? A data do meu casamento é dia tal. Só falta o noivo, mas também é só o que tá faltando. Legal, legal, legal. Gratidão aí, a Drica, todo mundo que está, a Cris, a todos que estão por aí. Tá joia. Gratidão. Bal, obrigada. Gente, obrigada. Beijo e até a próxima. Fui. Namastê. Namastê. Beijos. Valeu. Valeu.